Olá, boa noite, bom 2024 para nós, que seja um ano de muita luz e de muita paz. E novamente nos reunimos para falar de Evangelho. E antes da gente começar, vamos fazer as nossas preces, agradecendo imensamente a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por estarmos reunidos pelo Evangelho. Que Ele possa nos iluminar, nos fortalecer, para que a gente continue aprendendo, colocando em prática esses ensinamentos, esse é o mais importante. Te pedimos, Pai, ilumina os nossos passos e fortaleça a nossa caminhada, para que possamos ser dignos de falar do seu Evangelho e, sobretudo, que possamos vivê-lo dentro de nós. Graças a Deus. E o tema de hoje é do livro Respostas da Vida. O capítulo 22 chama-se Desculpar. Esse livro é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. André Luiz sempre muito certeiro no que ele diz para nós. E ele fala de desculpar, e eu achei interessante, porque hoje estava vendo algumas coisas e justamente veio essa ideia do desculpar, porque todos nós queremos um pouco de compreensão para as nossas deficiências, para os nossos erros. A gente tenta fazer o melhor. Não acredito que ninguém haja com crueldade simplesmente por crueldade. A ideia de vilão de filme só fica interessante no filme mesmo, que é para a gente ter uma noção exata do certo e do errado. Mas no dia a dia não é assim que funciona. A gente vai fazendo as coisas crente que está acertando, e quando a gente fez alguma coisa que magoou, que prejudicou alguém, e aí é a nossa parte do desculpar. E André Luiz diz assim pra gente: desculpe e você compreenderá. A partir do momento que você se coloca à disposição para entender o lado do outro, a gente compreende que somos todos humanos e que todos nós cometemos falta. Não significa que não haja necessidade de uma reparação, mas toda vez que a gente se magoa e guarda rancor dentro de nós e fala jamais vou desculpar isso, a gente se amarra a essa pessoa e a gente vai caminhar com ela a vida inteira. Então a mágoa dela passa a ser a nossa. E ele diz assim: onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. E nos momentos atuais nós temos muitas vezes a gente quer que entendam o nosso lado, né? Com tantas pessoas desequilibradas, com estresse, com ansiedade, com depressão. Quando a gente tem as nossas diferenças do resto das pessoas, a gente gostaria muito de ser compreendido por eles, porque é importante que as pessoas nos aceitem como a gente é, embora estejamos errados muitas vezes, porque a gente está aqui aprendendo. Mas toda vez que a gente recebe essa compreensão de alguém que, embora não vá concordar com o que nós estamos fazendo, mas que consegue entender por que agimos dessa maneira, muito da nossa angústia já vai passar. E aí a gente vai perceber que se a gente faz isso para os outros, quando os outros fizerem com a gente, também vai ser muito bom. E ele diz assim: a existência humana é uma coleção de testes em que a divina providência nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldades. O erro é o erro, e a gente não desculpa o erro, a gente desculpa a pessoa que cometeu o erro. Existe uma diferença nisso, porque o erro a gente repara e a pessoa que cometeu o erro a gente educa, ajuda, estimula para que ela possa sair desse erro. E Deus está sempre nos trazendo lições nesse sentido, porque como é que a gente vai exigir que as pessoas entendam as nossas dificuldades se nós não somos capazes de entender as dificuldades dela? E é óbvio que não é fácil. Falando assim, parece que é muito simples. As pessoas fazem alguma coisa que nos magoam, que nos machucam, e a gente fala, tudo bem, vou deixar para lá, isso não me afeta.
com certeza afeta, mas a gente precisa ter esse momento de equilíbrio interior para que o mal que as pessoas possam fazer para nós não façam parte da nossa vida eternamente. Ele diz assim: nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Novamente, se falando de perdão, é importante a gente falar que perdoar não é esquecer. Perdoar é quando a gente, apesar do acontecido, apesar de não esquecer aquela situação, entende e releva e deixa para lá para que ela pare de nos fazer mal. Ele diz assim: às vezes aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Então, às vezes as pessoas também estão falando com a gente de uma maneira ofensiva ou de uma maneira que a gente não gosta e nos ofendem, e muitas vezes elas têm razão. Elas estão acordando a gente, às vezes de uma maneira muito rude, mas acordando a gente para entender as nossas dificuldades, para entender que nós somos humanos e nós vamos errar sim. E é importante que, a partir do momento que a gente compreenda que errou, aí é só aí que a gente começa a mudar. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Esse já é um estágio um pouquinho mais avançado. Mas quando a gente vê uma pessoa faz alguma coisa, por exemplo, um exemplo bem simples, a gente está na rua e alguém nos ofende, a pessoa que está andando nos ofende, nos machuca de alguma maneira, e a gente continua observando e a gente percebe que essa pessoa só tem algum distúrbio, ou que ela está numa situação muito mais difícil que a nossa, aí a nossa misericórdia vai fazer com que a gente não entenda mais o que ela fez de ruim para a gente como algo grave, e sim consequência do estado espiritual, emocional que ela se encontrava. E aí a gente aprende a esquecer o mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. É engraçado, a gente sempre acha que está certo, mas quando a gente erra, a gente começa a enxergar no outro os nossos defeitos, as nossas fragilidades, e aí a gente começa a ver a pessoa em pé de igualdade, entendendo que se nós erramos, as pessoas erram e a gente, tanto quanto elas, precisa de perdão para seguir adiante. E ele diz assim que o perdão é a fórmula da paz, porque quanto mais a gente insiste em alguns pontos e seja categórico e não perdoa, não esquece, a gente continua trazendo coisas ruins para a gente. O ódio, a mágoa, isso faz mal primeiramente para nós. E ele conclui dizendo: aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. A necessidade de tolerância hoje é muito grande, porque nós temos a necessidade de nos sentirmos aceitos pelo que nós somos, mas temos grande dificuldade em aceitar as pessoas pelos que elas são. Existe aí uma troca. Se a gente quer ser aceita, a gente precisa aceitar os outros, independente da maneira como ela age. É claro que o erro vai ser corrigido. Uma pessoa não pode fazer mal a outra e ficar por isso mesmo, porque ela vai ter que resgatar essa ofensa em algum momento, mas nós não precisamos ser um instrumento de julgamento, e sim um instrumento da paz, até porque isso faz bem primeiramente a nós. Então vamos tentar aprender a desculpar para que nós possamos ser livres, porque o perdão liberta. E assim, com o nosso tema de perdão, vamos envolvendo o nosso mundo, o nosso planeta Terra, tão necessitado de perdão e de compreensão, nas nossas melhores vibrações de amor, de luz e de paz. Sobretudo por esses lugares que se encontram em conflito, para que eles possam encontrar a fraternidade e o amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos no Brasil, pelo nosso povo brasileiro, pelos nossos dirigentes, pelo nosso povo, iluminando todo o contorno do nosso país, para que haja união, respeito e compreensão entre nós.
Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes e nesse momento a gente pensa naqueles doentinhos que nós temos perto de nós, passando para eles os nossos melhores pensamentos de luz, pedindo que a equipe médica do plano espiritual possa socorrê-los na medida das suas necessidades. E vibramos pelos asilos, orfanatos, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, em seus lares, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que vivem da violência nas ruas, nos presídios, que todos eles recebam o nosso abraço fraterno de muita luz, de muita paz. Vamos vibrar pela nossa casa, Jesus no lar, que seja sempre um lugar de união, de equilíbrio, de muita paz, onde possamos continuar recebendo os ensinamentos do Evangelho. Vibrando pelos nossos lares, por todos os que lá se encontram, abraçando fraternalmente, sobretudo aquelas pessoas que temos maior dificuldade de entendimento. Que haja amor e união nos nossos lares. E humildemente vibrando por nós mesmos para que possamos aprender a perdoar, amar e compreender os nossos companheiros como gostaríamos de ser amados, perdoados e compreendidos por eles. Deixando uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos para que possa ser levado aonde for mais necessário. Graças a Deus. E encerramos o nosso Evangelho rogando a Jesus que nos ilumine, que possamos ter uma semana de muita paz, de aprendizado, de muita luz, de muito fortalecimento, que sigamos o Evangelho, que lembremos das lições que recebemos diariamente e que em cada situação possamos lembrar do nosso comportamento evangélico e aplicar tudo o que aprendemos em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe sempre. Graças a Deus.